Hoje vamos falar das principais corretoras para quem está iniciando no mercado de investimentos em renda fixa, pois provavelmente sair da poupança para migrar seu capital para a renda fixa já está sendo um processo um pouco confuso para você, investidor iniciante. Então, imagina então ter que saber que você vai ter que escolher uma corretora para a qual vai pegar esse capital e enviá-lo lá nessa corretora para poder aí sim investir de maneira segura em produtos da renda fixa. Só que qual seria essa corretora? Aqui no Brasil vamos ter várias opções: Rico, Daicoval, XP, Sofisa, Banco Inter, Nuinvest, temos a Toro, entre dezenas de outras opções de corretoras que vamos acabar encontrando. Mas qual será aquela corretora que é a mais simples, a mais fácil e a mais prática de investirmos e que, em troca de tudo isso, ainda vai nos oferecer as melhores oportunidades? É isso que vamos aprender hoje no meu canal de finanças. Só que antes de continuarmos, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Reuter Stein, criador desse canal, e aqui vamos nos encontrar semanalmente para falar sobre assuntos que eu tenho certeza que podem sim fazer total diferença no seu dia a dia financeiro. E hoje eu quero trazer para vocês quais são as principais corretoras para investidores iniciantes e até mesmo para investidores que tenham um pouco mais de experiência nesse mercado. Aliás, são as corretoras que eu utilizo atualmente. Não vou aqui falar de corretoras ou listar nomes de corretoras que eu ouvi falar que são boas. Vou falar apenas de corretoras que eu mesmo utilizo e como eu utilizo diariamente, eu consigo passar a vocês uma opinião não como especialista, uma opinião de cliente que utiliza essas corretoras todos os dias. A minha primeira opção, normalmente, eu acabo indicando a corretora do Banco Inter, que é ligado diretamente ao aplicativo do Banco Inter. Então, se você ainda não conhece, o Banco Inter é um dos maiores bancos digitais atualmente aqui no Brasil. Eu acho que em quantidade de clientes só fica atrás do Nubank. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar do Banco Inter. E qual que é a vantagem do Banco Inter? É que em um único aplicativo, além de você poder unificar todas as suas contas, ter um bom cartão de crédito, ter várias vantagens que um banco já acaba oferecendo, e por ser um banco digital, vai lhe oferecer tudo isso de forma gratuita. No mesmo aplicativo, o Banco Inter tem uma corretora de investimentos, aonde você vai conseguir sim boas opções, boas oportunidades na renda fixa e até mesmo você vai conseguir investir na renda variável, sem ter que pagar taxa alguma por isso. Então, normalmente, para quem está iniciando, eu sempre gosto de indicar o Banco Inter. Lembrando novamente que aqui eu não estou sendo patrocinado por nenhuma dessas corretoras que estou citando, são corretoras que eu utilizo. Banco Inter, por exemplo, sou cliente desde 2018. Então, lá atrás, eu comecei a utilizar o Banco Inter como meu banco principal. Eu acabei migrando todo o meu capital do bancão que eu utilizava na época para o Banco Inter, pois me oferecia mais vantagens, mais benefícios, e com o passar dos anos, eu comecei a utilizar o mesmo banco para investir tanto na renda fixa como eu utilizo até hoje para investir na renda variável. Só que após o Banco Inter, eu acabei conhecendo outras opções de corretoras interessantes para que possamos investir na renda fixa, que seria o principal intuito do vídeo de hoje: conhecer boas corretoras nas quais podemos investir na renda fixa. Então, o Banco Inter seria minha primeira opção para você que está iniciando. Qual seria a minha segunda indicação? A segunda corretora que eu utilizo diariamente. Aqui entraria a corretora Rico, que é uma corretora do grupo XP, que também eu gosto muito de utilizar diariamente e tenho boa parte do meu patrimônio na corretora Rico. O porquê eu acabei tirando parte dos meus investimentos do Banco Inter e acabei trazendo para a corretora Rico? Por que eu fiz essa mudança? Por que eu fiz essa escolha? Porque lá no Banco Inter, mesmo você tendo boas opções de investimentos, talvez você irá sentir falta
conforme você vai ganhando experiência de produtos que ofereçam rentabilidades um pouco superiores. E é aqui que entra a corretora Rico, pois aqui estamos falando de uma corretora de investimentos. O Banco Inter, ele é um banco que tem junto no seu aplicativo uma corretora, mas ele não tem como principal intuito ser uma corretora. Já a corretora Rico, o seu principal intuito é ser uma corretora de investimentos. Assim, eles conseguem oferecer uma quantidade de opções na renda fixa muito superior que o Banco Inter. E é que quando você tem uma quantidade maior de opções, você consegue também opções que são mais rentáveis. Então, a Rico seria a minha segunda indicação. Para você que já conhece um pouco mais sobre investimentos, migrar seu capital de um banco digital para a corretora Rico, pois lá você vai conseguir sempre boas opções. Deixando aqui uma dica bônus. Normalmente, todos os dias, às 10 horas da manhã, a corretora Rico acaba atualizando seu catálogo de opções de produtos na renda fixa. Então, se você está querendo investir, espere um pouquinho até chegar às 10 horas, 10h30 da manhã, que provavelmente nesse horário você vai conseguir as melhores opções. Então, já falamos do Banco Inter, que seria aquela opção mais completa para quem está iniciando, pois você vai ter um banco digital sem taxas e uma corretora em um único aplicativo. Vai chegar um momento que você vai procurar rentabilidades um pouco mais superiores, rentabilidades que estejam mais alinhadas com o seu objetivo financeiro. Então aí você vai fazer um movimento e vai procurar uma boa corretora de investimentos, que aí eu indico a corretora Rico. Novamente, gosto de lembrar, não estou sendo patrocinado nem pelo Banco Inter, nem pela Rico e nem por outras corretoras, outras opções que eu ainda vou citar nesse vídeo. Então, na Rico você vai ter várias opções por ser uma corretora especializada em investimentos. Então, você vai ter um catálogo muito maior. Outro ponto muito interessante da Rico, que normalmente, quando você está investindo seu capital na renda fixa, se você ainda não sabe, você vai saber a partir de agora. Renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Então você está emprestando seu dinheiro para alguém e aquele alguém vai lhe prometer uma rentabilidade após um determinado período de tempo que você aceitou, que vocês entraram em um acordo. E normalmente o seu capital vai ficar preso, vai ficar fixado com aquela pessoa para quem você emprestou até o término daquele período que você acordou. Se você emprestou o seu dinheiro para o banco X numa taxa de 10% ao ano durante 3 anos, na teoria você só poderá resgatar aquele capital depois de 3 anos. Você não conseguiria fazer a antecipação. Aqui que a Rico faz uma oferece aos seus clientes uma opção muito interessante que eu já utilizei várias vezes. Ela oferece aos seus clientes a oportunidade de antecipar esse resgate. Então, nem todas as corretoras acabam oferecendo isso aos seus clientes na renda fixa. Você vai emprestar, você vai investir o seu capital utilizando a corretora Rico em um determinado banco e caso você precise resgatar aquele capital em um período de tempo anterior àquele acordado, a corretora Rico ela vai lhe oferecer a sua opção. Claro que ela vai cobrar uma taxa por estar fazendo isso com você, pois na prática ela está tirando dinheiro do próprio bolso para devolver o seu capital. Aquele investimento inicial que você pegou, ela vai pegar e vai repassar para um outro investidor, mas você tem essa opção. Então, a Rico, além de oferecer rentabilidades mais superiores, que o Banco Inter vai oferecer também um catálogo maior e a opção de resgate antecipado. Lá no Banco Inter, você pode até encontrar essa opção, mas vão ser casos mais específicos. Banco Inter, corretora Rico. Qual seria minha terceira indicação? Banco da Ecoval. Novamente, estou indicando um banco, não é uma corretora de investimentos. É um banco que é especializado em investimentos. E lá você vai conseguir várias opções de produtos muito interessantes na renda fixa, principalmente produtos emitidos pelo próprio banco. O Banco da Ecoval consegue oferecer rentabilidades muito interessantes
Aliás, rentabilidades que normalmente estão entre as mais interessantes do mercado. Recentemente, eu acabei conseguindo pegar uma LCA, que seria um produto isento da cobrança de imposto de renda, lá no Daicoval, pagando, se eu não me engano, 14,8% ao ano durante 3 anos. Uma rentabilidade muito acima do que está sendo praticado atualmente no mercado. E como o banco consegue fazer isso? Pois, como é um banco especializado em investimentos, ele consegue oferecer uma rentabilidade maior aos investidores, pois já tem aonde investir aquele capital, repassando para outros clientes. Então, sim, o Banco da Ecoval é uma ótima opção. Então, Rico, Banco Inter e Banco da Ecoval. Qual seria o ponto negativo do Banco da Ecoval? Que ele não oferece essa possibilidade de você antecipar esse valor, esse patrimônio que você investiu. Como eu acabei investindo nesse produto, nessa LCA, para 3 anos lá no Banco da Ecoval, eu não consigo resgatar aquele capital. Aquele capital vai render os 14,85% ao ano durante 3 anos, isentos da cobrança de imposto de renda, e lá no final de 3 anos eu vou receber aquilo que foi acordado. Mas caso eu precise antecipar aquele valor, provavelmente eu não vou conseguir, pois o Banco da Ecoval não oferece essa opção aos investidores, algo que lá na Rico eles acabam oferecendo. Então, no Daicoval você vai ter uma rentabilidade um pouco superior em relação à corretora Rico. Só que na Rico, mesmo que eles paguem um pouquinho menos, eles oferecem essa opção que é muito interessante. Às vezes você poder resgatar esse capital a qualquer momento, mesmo que tenha uma rentabilidade inferior, pode ser muito interessante. Lembrando que a ideia não é você investir pensando em resgatar. Antes de você começar a investir na renda fixa, você precisa ter sim uma reserva de emergência muito bem elaborada. O porquê eu já utilizei essa opção que a Rico acaba nos oferecendo, pois eu já acabei errando na escolha daquele investimento. Eu acabei já colocando meu capital em produtos que talvez não eram a melhor escolha naquele momento econômico. Então eu resolvi resgatar aquele capital, fazer a solicitação dessa antecipação e alocar o mesmo em outro produto que naquele momento eu achasse que fosse a melhor escolha. Então, essas são as 3 principais opções para quem está iniciando hoje no mercado de investimentos em renda fixa. Banco Inter vai ser um banco que vai unir a um banco digital todas as vantagens que isso tem, mais uma corretora no próprio aplicativo. A corretora Rico vai ser a corretora que vai lhe oferecer a maior quantidade de produtos interessantes, boas rentabilidades e ainda a opção de você antecipar aquele capital. Não são todos os produtos, mas em vários produtos eles oferecem essa opção aos investidores. Banco da Ecoval é um banco especializado em investimentos, então ele vai conseguir lhe oferecer uma rentabilidade ligeiramente maior que as duas opções anteriores. Eu gosto também muito do Banco Sofisa. O Banco Sofisa normalmente também oferece boas opções, principalmente para deixarmos a nossa reserva de emergência. O Banco Sofisa normalmente oferece um CDB de liquidez diária, pagando 110% do CDI, que hoje seria uma das melhores opções do mercado. A minha reserva de emergência fica no Banco Sofisa. Então, aqui seria uma dica bônus. O Banco Sofisa pode ser sim uma boa opção para você alocar a sua reserva de emergência. Lembrando que todas essas opções citadas aqui são instituições financeiras com saúde financeira muito saudável. Existem outras opções que você pode até conseguir uma rentabilidade superior, só que são instituições que podem estar vivendo um momento de turbulência, então você não pode apostar todas as suas fichas em instituições que não têm uma saúde financeira tão interessante. Lembrando que alguma dessas opções que eu citei hoje oferecem o código de indicação para você abrir a sua conta. Então, vou deixar logo abaixo aqui meu código de indicação do Banco Sofisa e do Banco da Ecoval. Assim você me ajuda e eu posso continuar trazendo esse tipo de vídeo para você, investidor.
Desde já eu agradeço a sua atenção, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira e se isso aconteceu, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal.